Fala meu povo e minha pova, tudo bom com vocês? Aqui é o Coelho e esse vídeo vai ser para você que não conhece muito de Chainsaw Man, o novo anime que acabou de ser lançado no dia 11 de outubro de 2022. Se você já conhece a história, o mangá, né, principalmente, fique à vontade também para assistir o vídeo. Só já te deixo ciente que talvez eu fale algumas coisinhas polêmicas, talvez, tá? Vou ajustar as expectativas, principalmente para quem não conhece a história. Apesar de eu indicar, sim, é um anime que eu creio que merece ser visto. Só que vá sabendo o que você vai acabar encontrando, certo? Então, Chainsaw Man, ou traduzindo O Homem da Motosserra, em tradução literal, é um mangá, originalmente, né, da Shonen Jump. Então, é uma história shonen, apesar de que eu creio que ela tem muito de seinen. E eu até me surpreendo pela Shonen Jump, que é revista que costuma publicar mais histórias mais leves, os shonens tradicionais, né? One Piece, Naruto, My Hero Academia. Ela acabar postando Chainsaw Man porque e aqui já vai o primeiro nivelamento de expectativas. Não vou dar nenhum spoilers, tá? Mas fiquem cientes que eu vou dar algumas informações só para vocês estarem ligados o que vão encontrar. Então é uma história com muito palavrão, tá? Já vamos começar daí. E a gente acompanha a história do protagonista, que ele tem o poder de se transformar no demônio da motosserra. É uma história que lembra bastante Jujutsu Kaisen. Existem várias equipes de pessoas que são responsáveis por combater demônios. Então remete também um pouquinho a Bleach, só que eu acho que é muito mais parecido com o Jujutsu Kaisen. E aí nós vamos ao segundo ponto. Eu considero o Jujutsu Kaisen mais complexo na sua abordagem, tá? Eu não estou dizendo que o complexo é necessariamente bom, tá? Tem muita coisa de Jujutsu Kaisen que eu, particularmente, acabo olhando assim, pensando, mas o que tá acontecendo aqui, cara? Tá, mas tu já explicou que o golpe tal era bom, aí depois tu mostra que o mesmo golpe é ruim, aí tem outro que é melhor porque tem outra coisa. E aí sempre vai adicionando novas camadas àquela questão de maldições. Aqui em Chainsaw Man, a premissa é simples, você entende ela já desde o começo e não tem muita adição a essa premissa, tá? Então, é como se a gente aprendesse lá no Naruto que existe o chakra e o chakra ele pode ser moldado em vários elementos: fogo, água, vento, madeira e pronto. Temos esses elementos, vem do chakra, se o chakra acabar, ninguém pode utilizar jutsu, tá? Na verdade, o indivíduo, né? Então a premissa de Chainsaw Man é simplificada dessa forma. Ele cria uma regra e essa regra não sofre muitas adições até o final da história. Terceiro ponto. Eu comecei a fazer esse vídeo, liguei aqui a câmera e tal, achando que o mangá tinha terminado. E isso foi lá em dezembro de 2020. E aí, só para eu não divulgar a informação errada, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e acabei de descobrir que quase 2 anos depois, em julho, se eu não me engano, Chainsaw Man voltou, certo? Então lá em dezembro de 2020 ele tinha finalizado, ficado em uma espécie de podemos ter continuação ou não, no capítulo 97. E em julho desse ano voltamos com o capítulo 98. E de que forma isso impacta o anime? Como o mangá tem pouquíssimos capítulos, eu diria que o primeiro, não posso dizer grande arco, a primeira grande parte da história, que é até o capítulo 97 do mangá, eu diria que ela cabe ali em 50 episódios de anime facilmente, certo? Então, quando chegar nesse ponto, os capítulos novos ainda estarão sendo lançados. Então podemos ter daqui para frente, quando a história começar a alcançar o mangá, podemos ter um lançamento mais esporádico, mais demorado.
dos episódios do anime, tá? Então se preparem para que a segunda temporada talvez já venha ano que vem, daqui a um ano. Só que aí a terceira já deve demorar, tá? Eles normalmente deixam o mangá se estender mais para não alcançar, gerar conflito, ter que gerar história nova, apresentar spoilers, etc, etc. Quarto ponto a ser considerado. Voltemos agora à história em si. Eu considero a motivação do protagonista muito fraca, tá? Então não comecem a ver Chainsaw Man achando que você vai ver um Naruto, um Luffy de One Piece, um Deku de My Hero Academia com motivações excelentes e uma construção de personagem excelente. Não. O personagem principal de Chainsaw Man, infelizmente, é muito raso. Ele tem uma motivação muito simples, tá? Ele quer namorar. Tá? Então, me desculpem o episódio. Desculpa, me desculpem o spoiler. Mas eu acho que é um spoiler. É o único spoiler necessário. Tá? Para você já saber que tipo de história você vai acabar encarando. Então, junta isso aos palavrões. A pessoa quer namorar e a história tem muito palavrão. Você junta esses dois pontos. Então, você já começa a imaginar o tipo de coisa que acontece na história. Tá? Para bom entendedor, meia palavra basta. Vamos ao quinto ponto. O primeiro episódio já saiu. Eu nem ia tratar esse ponto como botar aqui no vídeo. Eu ia primeiro assistir o primeiro episódio, ver o que eu achei, para depois trazer ou não esse ponto, que é a questão da animação. A animação parece estar em CG, tá? Em 3D, basicamente, né? E eu particularmente fico com muitas ressalvas, tá? Eu prefiro mil vezes uma animação na munheca, em cenas específicas muito bem desenhadas, tá? Então vai de você. Esteja preparado para ver um anime que parece que vai ser em 3D. Pelos trailers, o 3D está muito bonito. Só que trailer é trailer, né, gente? Trailer engana, é igual cinemática de videogame. Se você vê um trailer que é só cineminha do jogo, não é gameplay de fato, você está sendo enganado. Espera para ver como é de fato. Então esse ponto está em aberto. Não posso nem elogiar, nem criticar a animação do anime, já que eu ainda não vi o primeiro episódio. Vai que o 3D seja belíssimo e funcione, né? Vamos ao, acho que é o sexto ponto. Sexto ponto, tô fazendo aqui tudo de cabeça, tá? Lembra quando eu falei que o mangá é curto? Pois é. Tem algo bom e ruim para se tirar disso. O bom é que o anime, a história na verdade, ela tem um começo ali parecido com o começo de Bleach ou até mesmo o começo de Jujutsu Kaisen, né? Que é um começo normal. Estamos botando o protagonista numa nova realidade para ele que ele não conhecia. Então ele precisa de um tempinho para treinar. Aí tudo bem, é até óbvio, acho que não é spoiler, tá? É algo até de roteiro assim que a gente vê normalmente. Então beleza. Eu considero essa parte um pouco fraca, então aconselho você a ter paciência nesse começo, nessas missões iniciais, por assim dizer. Só que depois que passam essas missões iniciais, a história ela anda, mas ela anda rápido, tá? Então a história não tem perda de tempo. Isso é bom? É porque não tem enrolação. Isso é ruim? É porque eu acho que, olhando assim em retrospecto, tá? Eu parei de ler em 2020, então algumas coisinhas podem estar um pouco nebulosas, certo? Mas o que eu lembro muito de Chainsaw Man é do um terço final, tá? Eu lembro que o primeiro um terço da história talvez seja um pouco cansativo. O segundo terço da história, lembra que eu estou falando dos 97 capítulos, tá? Que traduzindo em anime deve dar uns 50 ali, certo? Então, o segundo terço da história eu achei bacana. E o terceiro terço da história eu achei, meu Deus, assim, ó. Pô, explodindo cabeça, certo? Então, eu acho que esse anime, ele
deve ser indicado, sim, mas não pelo que ele apresenta no começo. Você tem que ver ele como uma história que vai crescendo, ficando com mais consequências, certo? As consequências elas acontecem, isso é muito bom. E eu já estou até misturando vários pontos aqui, bora sair um pouquinho da ordem agora. E a história vai virando uma bola de neve, vai crescendo, vai entregando muita ação, já que a história é rápida, como eu já falei para vocês. Acaba um vilão, já vem outro, e esses vilões estão mais interligados, esses vilões já fazem mais parte da história principal, por assim dizer, não são vilões fillers, como os do começo. Só que a impressão que eu tenho é que me lembra um pouco Gantz. Para quem já leu ou viu o anime de Gantz, é um anime aí violento da década de 2000, 2005, sei lá. A impressão que eu tinha de Gantz é que era uma história com excelentes princípios, mas mal aproveitada. Então, infelizmente, eu acho que Chainsaw Man também tem essa característica. Não é do mesmo nível de Gantz, tá? É muito melhor que Gantz, certo? Mas ainda assim eu sinto isso. Eu sinto que ele tem ideias chaves muito boas, só que quando ele começa a desenrolar, eu sinto que poderia ser melhor, tá? É bom, mas eu sinto que poderia ser melhor. Eu sinto como se, caso eu desse esses pontos chaves pro, sei lá, autor de Naruto ou de My Hero Academia para fazer um remake do anime, por assim dizer, eles poderiam trazer muito mais enriquecimento de personagem e também desenvolvimento de vilões, tá? Eu acho que poderiam fazer arcos melhores. Eu lembro só do penúltimo arco, se eu não estou enganado. O penúltimo arco dos 97 capítulos lançados na época foi o arco que realmente parecia um arco. Tá? Uma construção, começo, meio e fim. Teve uma preparação, todo mundo... Chegou, as peças de xadrez ficaram organizadas direitinho e aí depois a gente teve o embate, tá? Então se a gente passasse para esses autores, mais de Academia, Naruto, por exemplo, One Piece não. One Piece, o cara do One Piece transforma um peido numa ópera, tá? Então, o que era algo de meio segundo, o cara transforma em uma hora, tá? Então ele com certeza iria transformar essa história no triplo de capítulos, tá? Então, esquece o desenvolvimento de One Piece. Pensa no desenvolvimento principalmente de My Hero Academia, tá? Por que principalmente de My Hero Academia? Porque My Hero Academia e também Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen também faz isso muito bem. Talvez até mais parecido com o que Chainsaw Man poderia fazer. É um desenvolvimento rápido. Nós temos arcos curtíssimos, tá? Sei lá, One Piece... desculpa. My Hero Academia tem arcos, se você reparar, de 11, 12 capítulos. 11, 12 episódios, na verdade, de anime, tá? Começa a reparar, primeira temporada tem ali 12 episódios. Segunda temporada tem dois arcos. O primeiro tem 12, que é o do torneio, por aí, 12, 13. E aí depois tem mais dois, eu acho, cada um com 6. Uma coisa assim. Uma coisa assim, tá? Aí tá, começa a perceber esses blocos de 11, 12 episódios. Jujutsu Kaisen faz isso muito bem, tá? Pega, cria os vilões, faz as cenas de ações excelentes, não sei o que, não sei o que, não sei o que, blá, 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 blá. Chainsaw Man faz isso, só que eu acho que falta riqueza no desenvolvimento. Tá? Falta um pouco de carisma nos demais personagens. O foco é muito dado no protagonista e tudo bem. Só que eu já falei a motivação do protagonista lá. Então você acompanhar uma história focada só mais, né? Bem mais no protagonista e você conhecendo a motivação dele que é muito fraca, fica meio assim, sabe? Fica meio assim. Eu queria saber mais da menina que acompanha o grupo, do Sasuke também que tem no grupo lá, né? O Sasuke barra Bakugou. Não, ele não é Bakugou, não. Ele tá mais pra Todoroki. Ele tá mais pra Todoroki.
Tá? Então eu queria saber mais desses personagens, tal e tal e tal. E o principal ponto negativo dessa correria acontece justamente no final. Tem uma cena lá que eu não vou dar spoilers, mas para quem já leu o mangá sabe, a cena da Batalha de Bola de Neve, tá? Lembrou? Pois é. Eu acho que esse é o. Na verdade, esse é o começo do último arco, se eu não estou enganado. E aí, assim, é muito rápido. E eu entendo o porquê da rapidez. Precisa de um choque, tá? Essa parte da história precisa realmente de um choque. É como se tocasse na nossa campainha, a gente fosse abrir a porta e do nada tem um boxeador e dá um soco na nossa cara. Então, a sensação é essa. Você tá lá, não tá esperando nada, abre a porta, brum, já começa o negócio explode na sua cabeça. Então, esse choque pra gente é necessário. Só que no meio desse choque tem essa cena. E essa cena é muito importante. A cena da bola de neve. E aí eu fiquei, meu Deus, como assim? Uma das cenas mais importantes da história inteira tá acontecendo dessa forma. Em um capítulo de mangá, acabou. Como assim, mano? Eu queria mais, velho. Eu queria mais, eu queria antes, eu queria mais do meio, eu queria mais depois. Como assim aconteceu tudo isso em, sei lá, 4 capítulos? A impressão que eu tenho, assim, olhando em retrospecto, é que toda essa história do soco na cara, abrindo a porta, a cena da batalha de neve lá, a bolinha de neve e o fim dessa historinha toda, durou 4 capítulos, tá? E assim, talvez seja o momento mais importante da história, tá? Ou o segundo maior. Como é que você me entrega isso em 4 capítulos, cara? Por favor, velho, não faz isso, tá? Então fique imaginando que você vê o momento mais importante da história, um arco inteiro, em 2 episódios. Porque se eu tô falando de 4 capítulos de mangá, normalmente um episódio pega 2 capítulos de mangá, tá? Então, ajuste a sua expectativa para ver momentos importantíssimos passando na velocidade da luz nesse anime, tá? Então eu sinto falta dessa construção um pouco mais, só um tiquinho mais, como My Hero Academia faz, tá? Não precisa fazer coisas assim que durem só quatro episódios. Faz ali uns 7 episódios, dá um tempinho pra gente criar aquela fagulha no coração, né? Então, é isso. E vamos para os 2 últimos pontos. O penúltimo ponto é que eu considero, eu não sei nem como é que eu posso chamar, a imagemetria, sei lá, não sei, a forma como alguns elementos sobrenaturais da história são apresentados pra gente. Tá? Eu considero Chainsaw Man muito bom, tá? No Jujutsu Kaisen, que é o principal semelhante, e muito semelhante mesmo, por exemplo, nós temos uns demônios lá, umas maldições, né? Cabulosas. Mas essas maldições cabulosas são uns caras lá bombadão que vem pra porrada na mão, tá? No Chainsaw Man, quando aparece um demônio poderoso lá, meu amigo, o demônio, a imagem do demônio que fazem lá na imagem na folha do mangá, meu Deus do céu, é uma folha que tu pode imprimir e botar numa parede, tá? Eu vou ver se eu coloco uma aqui. Talvez seja uma das imagens. Foi a imagem que me fez começar a acompanhar Chainsaw Man. Tá? Eu vou mostrar ela em algum canto da tela. Eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo, velho? E aí chegou na hora em que essa cena aparece no mangá. E eu fiquei, meu Deus, velho. Eu sei o que tá acontecendo, mas o que tá acontecendo de novo? Olha esse bichão aí, mano. E agora? O que vai acontecer, né? Isso é um demônio poderoso, tá? Isso que é um demônio poderoso. E também tem outros. Eu acho que vai ser o primeiro grande demônio mostrado logo, talvez no primeiro episódio. É o demônio da pistola, eu acho. Oh, meu amigo, que demônio. Só a forma como ele é apresentado na história, tu vai ficar assim, caramba. Isso é um demônio poderoso.
passa, por onde passa, leva 1000, tá? Então, ponto extremamente positivo para Chainsaw Man. E último ponto, eu já falei, que é uma história que eu indico para você consumir ela do começo ao fim, porque você tem que encarar ela como um todo, mas eu vou reforçar, é uma história. Quando você chega lá no final, pelo menos dos primeiros 50 episódios, né? Eu acho que vão ser 50, essa primeira grande saga. Quando você pega o final, ele justifica tudinho o que acontece nos primeiros 2 terços. Isso eu achei muito bom. Eu normalmente não gosto disso. Normalmente acho as justificativas fracas, forçadas, mas dessa vez fez total sentido. Tudo que acontece com o personagem principal até o final é justificado, tá? São várias peças de quebra-cabeça quando você chega lá, montou. Foi o final dessa primeira grande saga que me fez sair de um mangá nota 7 para um mangá nota 9. Tá? Mas assim, pra vocês terem uma ideia, eu terminei de ler o mangá, eu passei a noite pensando nele, cara. Aí no dia seguinte, de novo. Aí deu 2 dias, eu comecei a reler ele. Só que aí aconteceu alguma outra coisa que eu não lembro o que, e aí eu parei de continuar ele, né? A leitura dele novamente até o final. Mas, meu amigo, pra eu pegar um mangá de novo, desde o começo, assim que eu terminei ele, pra ter a sensação de novo do final, nossa senhora, isso é. Acho que isso nunca aconteceu, tá? Então, o final ele recompensa qualquer dúvida que você tenha em relação ao anime no começo dele. E eu acho que um ponto bônus, né? Para não falar que eu tinha esquecido, bora falar um ponto bônus. Eu acho que é o ponto que qualquer um fala de Chainsaw Man. E eu já falei com outras palavras, tá? E eu acho que eu vou reforçar de novo com outras palavras, porque se eu usar as palavras que eu queria usar, é spoiler. E o ponto bônus é a história tem consequência, tá? Então as coisas acontecem e você fica, "Ah, meu Deus do céu, aconteceu mesmo isso? Não vai voltar atrás, não?" Então, eita ferro, tá? Então, se prepare para você ter fortes emoções ao longo desse anime, tá? Então, é um anime, agora para finalizar, é um anime que eu acho que tem os seus defeitos, principalmente na motivação do personagem principal e também na forma como as ideias são aproveitadas na hora que a história é contada. Mas tudo isso é compensado pelos momentos de consequência, tá? Realmente o que a história tira, ela não dá de volta. É compensado pela forma como os demônios poderosos são trabalhados e apresentados pra gente. Realmente a gente sente a importância desses demônios. E também pela forma como as pequenas peças de quebra-cabeça que você nem sabia que eram quebra-cabeça se juntam no final e te recompensam por você ter acompanhado desde o começo da história, tá? Então, fica aí os meus pensamentos e as expectativas adequadas para você começar a acompanhar Chainsaw Man caso não conhecesse. Beleza? Grande abraço, valeu, falou! Tchau, tchau.